Estamos aqui nos ajeitando. Fazendo o teste aqui para ver o som. E está faltando exatamente 2 minutinhos para começarmos a nossa live de esgoto. Como fazer para eliminar esse problema em sua casa, sua residência, onde você vive, que você possa viver e ter uma qualidade de vida melhor. Deixa eu desligar aqui o Smart, porque o teste está perfeito. Um minutinho, porque eu devo aqui pegar um cabo. Bem, prontinho aqui, 18 horas. Como prometemos, vamos começar nossa live. Vai chegando as pessoas, né, os interessados. E, independentemente de ter pessoas presentes ou não, faremos essa live porque ela vai ficar gravada. E aí, posteriormente, as pessoas poderão acessar e tirar proveito. Fizemos hoje também, em cima da hora. Então, é algo assim que quase ninguém teve muito tempo para se programar, né? Poder estar assistindo agora às 18 horas. Decidimos fazer hoje já pela quase meio-dia. O tempo também foi muito curto. Mas vamos lá. Eu me chamo Carlos Simas, como sempre eu digo. Sou bacharel em Biologia Ambiental, professor pós-graduado em Ensino de Ciências e me tornei bacharel em Biologia Ambiental. Como falamos, depois fizemos a licenciatura como professor de Ensino de Ciências e Biologia. Depois fiz um curso que aparentemente pode ser que alguém entenda que não tenha nada a ver, mas tem tudo a ver, porque tudo está interligado. Fiz o curso de Direito na Faculdade Estácio de Sá, de Cabo Frio. E aí já tinha um conhecimento bem tranquilo sobre legislações, né? Legislação ambiental, legislações, porque são muitas também em nível municipal, estadual, e a federal, que é a Lei 9.605 de Crimes Ambientais, /98, a Lei 9638/81, que cria a Política Nacional do Meio Ambiente. Isso tudo, no curso de Direito, foi também bem alicerçado, bem, né? Tivemos uma nova visão, aí já como advogado mesmo, que sou, e estou até hoje no campo, trabalhando, matando rato, barata, formigas, pulgas, cupins. Sou especialista em controle de cupins, e a Bioambiental Búzios tem um respeito enorme e também uma credibilidade por parte dos clientes, por essa seriedade, respeito, não só de blá blá blá, mas de fazer de fato, valer os direitos do seu cliente, fazer um serviço não só na pré-venda, mas depois que vendemos o nosso serviço, os nossos serviços, também voltamos para analisar, para ver resultados, ligamos para os clientes para saber se eles estão satisfeitos. Muitas das vezes o cliente não entende que demora um tempo para o controle, é científico isso, mas aí no dia seguinte, tá, a gente vai lá e
acalma o cliente, vede, enfim, a Bioambiental Búzios tem um diferencial. Não importa quem tem razão, o importante é que o cliente deve ser sempre prezado, bem tratado, pela confiança que depositou em nossa empresa, em nossos funcionários. Tá bom? Então, temos esse know-how de muitos anos, várias décadas, lidando com o ser humano e gostamos do ser humano, de verdade, na prática. Isso é um fato. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a barata de esgoto, a periplaneta americana, já que há até aquela história que se terminar o mundo, né, ou se o mundo acabasse, né, através de uma guerra nuclear, né, se a Terra acabasse através de uma guerra nuclear, só as baratas sobreviveriam. Você conhece essa história? É muito comum as pessoas falarem isso. Não é que a barata não fosse atingida pela radiação nuclear, não, ela morre até fácil, mais do que o ser humano até. Só que a barata tem um estilo de vida de milhões de anos. Talvez você não saiba, mas o mundo dos insetos, os insetos têm milhões de anos, e a barata é um desses insetos. E ela tem um estilo de vida muito próprio em relação a outros insetos. Ela vive em locais profundos, onde a radiação demoraria muito tempo para chegar ou nem chegaria. Em cavernas subterrâneas, a centenas de metros, se encontra a barata. Ela vive em locais quentes e úmidos. Ela é onívora, se alimenta de tudo, desde restos de vegetais até de cadáveres. E a barata ela consegue viver sem água e sem comida durante um bom tempo. Por isso que a barata poderia ser um dos únicos seres vivos a sobreviver se fosse o caso. Tá? Mas não que ela não morra com radiação nuclear, tá bom? Desmistificando então um pouco a história. Vamos falar sobre conhecimento antes de falar sobre a barata. Hoje, todos nós sabemos que o conhecimento é poder. É um fato. E existe também uma historinha muito antiga, mas talvez você, principalmente você que é mais jovem, que não tem os meus cabelos brancos, talvez você não conheça. Que é a história de um homem que sabia consertar navios. E um grande navio, isso de muito tempo atrás, né, não devia ter ainda esses super navios de hoje, mas esse navio deu problema em alto mar. E ele carregava uma carga muito valiosa, talvez naquela época de milhões e milhões, hoje são bilhões, né? Naquela época eram milhões em mercadorias. Ninguém conseguiu consertar o navio encalhado lá em alto mar, e aí chamaram esse homem, depois de todo o esforço que eles fizeram com mercadoria que estavam ali presas e valiam milhões. E esse homem, chegando lá, retirou da sua bolsa uma pequena chave ou um martelo e deu algumas batidas, deu 3 batidas, vamos dizer assim, num local específico, e esse navio voltou a funcionar. E perguntaram para ele, então, já que ele salvou aquela carga de milhões e desencalhou o navio, quanto custavam, né, os serviços, ou custavam os serviços dele. E ele disse que custava 1 milhão. As pessoas se espantaram. Por que custaria 1 milhão? Apenas 3 batidas. E ele explicou o seguinte, que as 2 batidas que ele deu, né, foi o esforço que ele fez para se deslocar e os gastos que ele teve para se deslocar até ali. Então, custava, na verdade, aí 900 mil, por aí assim, né? 1 milhão que ele cobrou, e mais aquela batidinha que ele deu, final, que desencalhou o navio, custaria então mais 100 mil para inteirar os 900 e juntar, fazer 1 milhão. Porque aquela batida que ele deu no final foi o que faltava para somar 1 milhão de reais do serviço dele. Isso quer dizer que nem sempre o tempo que você vai levar, ele levou talvez alguns segundos, ou até menos. Não é o tempo que você leva para você trabalhar, e nem o esforço que você vai fazer que vai representar valor ao seu trabalho, mas é o conhecimento que você despendeu até aquele momento para resolver o problema. Então, estamos falando agora do conhecimento, como falamos. Conhecimento é poder. Talvez
você nunca tenha passado por uma situação dessa, parecida com essa história, mas eu passei muitos anos, quando eu estava começando a minha carreira de controlador profissional de pragas. Eu fui fazer lá em Bangu um serviço num supermercado pequeno até, não do supermercado, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma Magriço da rua, uma rua chamada Cairo, lá em Bangu, aqui da Prata de Bangu, no Rio de Janeiro. E depois de uns 3 ou 4 meses, eu venci a grande infestação que tinha ali de roedores, mas milhares de roedores, porque o mercado ficava dentro de um prédio popular, onde tinha muito despejo de lixo, onde não havia... Enfim, as pessoas não tinham muito cuidado com aquelas coisas, sabe? A questão da higiene mesmo, dia a dia. Então, o prédio tinha muito lixo, tinha muitos cantos, muitos becos no prédio, e o mercadinho era superlotado de ratos e baratinhas francesas, que são as piores para se combater. E em 3 meses, apesar do dono, eu me lembro como se fosse hoje também, um senhor chamado Antônio, já tem décadas, então posso falar sem problema. Ele nem acreditava mais, depois de uns 2 meses, que fôssemos vencer aquela infestação de ratos, ratos de telhado, inclusive. E eu falei, aguarda o tempo que eu pedi, aguarda o tempo que nós fizemos de contrato, que são 90 dias. E antes dos 90 dias, eu acho que 2 semanas antes, se não me falha a memória, acabou de fazer tudo o que eu tinha pedido, por causa do conhecimento técnico, evidentemente, senão eles já teriam resolvido. E desmontamos muitos sistemas ali, telamos tudo, tirei aquela parte da porta de aço que você vai enrolando a porta de aço, não sei se você conhece esse tipo de porta de aço, ainda é muito comum, e fizemos ali dentro daquelas caixas que envolvia a proteção lá em cima, tinha muitos ninhos também, retiramos aquilo tudo, limpamos tudo, enfim, resolveu-se o problema dele, em menos do tempo que foi contratado. Aí ele ficou mais calmo e falou o seguinte, mas também o que eu tive que fazer... Então, resumindo, para você entender um pouco da história do que a gente quer contar aqui com essa live. Conhecimento é poder. Pena que parece que muitos ainda não valorizam o conhecimento, porque poderiam melhorar a vida, mas não acreditam no conhecimento. Nada é feito sem conhecimento. Tem que ter conhecimento e conhecimento profundo daquilo que você faz. Então, hoje vamos falar sobre barata de esgoto, né? Tomara que você não fale como ele depois, se é só isso, é muito fácil. Pode até ser que seja, como ele falou que era fácil, só que sem saber o que tem que ser feito, nada é fácil, né? Nem a letra A é fácil para quem está começando a ser alfabetizado, é muito difícil. Depois que sabe fazer a letra A e... né? Só isso? Não é nada, mas foi tudo, né? Até aprender foi tudo, porque aprendeu a ler, começou a se alfabetizar aprendendo a letra A, são as 5 vogais, né? Do nosso alfabeto. Então vamos falar sobre a barata, a capacidade, como eu falei, que ela tem de sobrevivência, de se esconder, de ficar sem beber água alguns dias, sem se alimentar, de comer de tudo, inclusive papelão já apodrecido, bactérias ela se alimenta também, tá? E coisas realmente em decomposição. A barata que estamos falando hoje é a periplaneta americana, a barata de esgoto. Então ela vive no local que o nome já diz, né? Se ali, por exemplo, você não tiver cuidado e não souber o que vai precisar fazer, você jamais vai controlar baratas de esgoto em sua casa. Então, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Manter tubulações do sistema de esgoto bem vedadas, né? Que é para poder elas não saírem com facilidade. Tampas e caixas, claro, de gordura, de esgoto, hermeticamente fechadas. No máximo, de 6 em 6 meses, você providenciar ali uma limpeza, não só da fossa, se for o caso, mas principalmente de caixas de gordura, verificação, como estamos falando, das instalações, se não estão partidas, estão tudo em dia.
Vedação de qualquer sistema que esteja eliminando água, porque a barata ela precisa de 3 coisas para se reproduzir: água, abrigo e alimento. Ora, o alimento ela já tem, porque ela está se alimentando de coisas apodrecidas, né, estragadas. Né? A água ela também tem lá dentro. E abrigo, o próprio sistema é um abrigo para ela. Então, água, abrigo e alimento ela tem. Se ela não encontra muita coisa ali dentro, está sempre da melhor maneira possível ali, na verdade, limpo, né, principalmente caixas de gorduras, ela vai sair, como elas costumam fazer, vai pelo ralo e invade a sua casa. Então, o que você precisa fazer? Manter também os ralos da sua casa bem vedados. Se ela não encontrar local para ela sair, ela vai voltar para onde ela estava, não é isso? Ela não vai invadir sua casa. Então, manter ralos com suas tampas bem fechadas. Se for ralo de plástico, com aquela tela apenas de plástico, colocar um pedacinho de tela mesmo, tela de nylon, cortar com uma tesoura naquela medida do ralinho e colocar debaixo ali do ralo e vedar. Se não puder, comprar uma tampa de aço inoxidável, porque o mais indicado, claro, é comprar uma tampinha de aço inoxidável, retirar aquela tampa que ali, na verdade, é apenas uma gradezinha, na verdade, não é nem tela, aquilo é uma grade, e substituir por uma tampa de aço inoxidável que você possa manter a tampa bem fechada, bem vedada, não é isso? Quando é que você consegue saber que tem uma infestação muito grande de barata? Também falamos, está dentro do nosso assunto agora. Quando você começa a ver muitas baratas durante o dia, porque a barata é um inseto noturno. Se você começa a ver muitas baratas andando em sua casa durante o dia, elas estão vindo buscar alimentos, estão saindo, como falamos, falta ali qualquer tipo de proteção na sua casa, de vedação também lá no sistema de esgoto, os ralos estão abertos, começam a vir. Então tem muita barata. Agora no verão é época de reprodução delas, então a quantidade é muito grande. Se você tiver mais cuidado agora no verão, colocar isso que estamos passando, né, em prática, você vai evitar completamente que haja baratas em sua casa. Então, ter lá, se não puder comprar uma tampa para cada ralo de aço inoxidável, do tamanho ali do ralinho, e manter sempre os seus ralos ali, tudo que barata possa vir de fora para dentro, bem hermeticamente vedado. Água, cortar qualquer vazamento, inclusive da sua pia, que haja um vazamento no próprio banheiro, porque são locais, principalmente cozinha e banheiro, favoritos das baratas, pelos locais serem quentes e úmidos, e também, evidentemente, principalmente a cozinha, tem sempre um pouco de gordura, cheiro que fica impregnado, e as baratas vão se aproveitar sempre desses dois ambientes. Então, manter esses dois ambientes, na maior parte assim, do tempo, bem higienizados, bem limpinhos, para que elas não tenham fonte de alimento, o próprio odor não atraia essas baratas nesses locais. Tá? O que você precisa fazer também? Falamos então do processo mecânico, que é a colocação de telas, colocação de tampas de aço inoxidável nos ralos, e falamos cortar fontes de água, que elas possam beber. Vamos falar agora do lixo também. O lixo é uma fonte enorme de atração de baratas. É preciso que você saiba que você não vai vencer nunca uma infestação de baratas de esgoto se o lixo domiciliar não for bem embalado, sempre numa embalagem plástica de preferência, um balde, com tampa plástica, para manter esse balde, né, esse vasilhame bem vedado com o lixo domiciliar, até o momento dele ser colocado no local apropriado lá fora do serviço de coleta domiciliar de lixo levar, né, esse lixo domiciliar. Se você não fizer isso também, deixar resíduos ali de lixo direto no quintal, acumulando ali dentro da sua casa, em qualquer lugar que seja, as baratas serão atraídas a esse latão de lixo por causa do cheiro, tá bom? Não deixar materiais inservíveis também acumulados em cantos, porque esses insetos eles costumam passar pelos cantos por causa da orientação que eles seguem com as suas antenas. Eles andam normalmente pelos cantos. Então, se você deixa lixo, deixa objetos ali inservíveis, acumulados, eles vão fazer aquele ambiente muito provavelmente de esconderijos. Até porque
ela precisa depositar uma caixa de ovos que ela tem na parte final do corpo, e ali normalmente costuma a barata de esgoto ter 30 a 50 ovos, no mínimo, dentro daquela caixinha chamada oteca. E elas deixam depositados no local próximo a uma fonte de água e de alimento. Então, se ali tem um local ali que tem esconderijo, tem coisa em serviço, ela vai deixar essa caixinha de ovos, vai nascer muitas baratinhas já dentro da sua casa ou no seu quintal, por causa de objetos também inservios que estão ali jogados, acumulados pelos cantos, enfim. Tá bom? Então, cuidado também com a louça da sua pia. Não deixar muita louça de um dia para o outro ali em cima da pia, porque normalmente, como falamos do lixo, o cheiro do resíduo de alimento vai chamar baratas durante a noite, já que elas são bichos, né, animais noturnos. Fazendo isso que falamos, é provável que mais de 50% do seu problema de infestação de baratas, caso ocorra, seja resolvido. E se não houver, nem vai acontecer, tomando essas simples medidas de conhecimento técnico científico, tá bom? São medidas higiênicas e mecânicas de controle de baratas. Ao final, o que você pode fazer? Falamos também sobre indicar para você um produto, de forma produto barato, inclusive, que você possa usar dentro das caixas de gordura, de esgoto, depois que, evidentemente, elas estejam limpas, higienizadas sazonalmente, né, de tempo em tempos. Você pode comprar um produto chamado Caltrinha, que vende em casa de jardinagem, enfim, um pozinho, Caltrinha, inseticida, que tem uns vasilhames bem pequenininhos, aquilo não é profissional, né? Então, podemos estar falando para você, se fosse profissional, não, porque aí estaria infringindo até a própria lei, mas esse produto normalmente se compra em jardins para outros objetivos. Você pode comprar o Caltrine em pó e você com uma luva, com uma máscara, com óculos, né? Coloca um chapéuzinho também, para não respirar aquilo e nem ir nos seus olhos, porque qualquer produto, até água sanitária, sabão em pó, são agrotóxicos também, se você não sabe. Também prejudicam a saúde com o passar do tempo, se tem contato ali com as mãos, não se previne, não se, né? Quem não toma precauções acaba tendo problema de saúde bem cedo. Então, o Caltrim é um produto que se usa, mas mesmo ele é um inseticida a pó, você tem que ter cuidado, tá? Então, compre e destampando ali o sistema de fossa, ali o sistema de esgoto, você pode também polvilhar só com cuidado, com uma luvinha nas mãos, até de látex mesmo, um óculos, uma máscara, alguma coisa para você também não respirar aquilo, e coloca ali na borda da caixa, por dentro, depois de levantar a tampa. Você vai ficar durante muito tempo tomando medidas higiênicas, mecânicas e usando esse produto sem barata de esgoto, com certeza, ali dentro, procriando e se reproduzindo. Vai controlar totalmente em sua casa. Tá bom? São apenas algumas medidas que falamos. Espero que você coloque em prática, então, essas medidas. Como falamos no início daquelas 3 batidas do navio, né? As pessoas inicialmente achavam que fosse muito, que o homem estava cobrando, mas não era. Era o conhecimento de 3 batidas para resolver o problema de milhões do navio. No caso do supermercado ou mini mercado que eu falei, foram meses de conhecimentos assim, para poder o dono achar que ele tinha resolvido tão facilmente. Mas antes ele estava nervoso e não achava que desse certo a implantação do conhecimento. E agora estamos passando para você uma série de conhecimentos simples, mas que são científicos e técnicos, que a maioria não conhece. Então, se você fizer tomar essas medidas, valeria aí 1 milhão, né? Como falamos, né? E esse conhecimento que você vai colocar em prática para evitar de doenças, porque não falamos no começo, mas as baratas, elas são fontes de várias doenças graves. A barata de esgoto é fonte de furunculose, segundo a Organização Mundial de Saúde, também de tuberculose. A barata ela tem causado muitos problemas respiratórios em milhões de pessoas no mundo.
Agora, com a Covid, se torna mais preocupante ainda, não é isso mesmo? Pode, felizmente, morrer mais fácil por haver convivência com baratas, quem convive com muitas baratas em casa, enfim. E também, você agora vai achar estranho, pasme, a barata foi descoberta pela ciência que ela também carrega o micro-organismo da meningite. Então, para você ter uma ideia do perigo que é a convivência com baratas, principalmente baratas de esgoto, aquele planeta americano. Tá bom? Espero que tenha ajudado você, que tenha passado esses poucos minutos informações que são muito valiosas e que você tire proveito. Queria pedir para você curtir aqui o nosso canal do YouTube, ajudar mais pessoas a ter esse tipo de conhecimento, porque vai melhorar a vida de todos, né? Menos doenças, menos sofrimento, menos mortes, né? Por problemas que são evitados com conhecimento correto, científico e profilático. Tá bom? Curta nosso canal. Por favor, se inscreva em nosso canal do YouTube, em nossas redes sociais também. Compartilhe e vamos juntos nessa jornada do conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Até já, porque sexta-feira falaremos também aqui no YouTube às 19 horas sobre mais um tema muito importante, que é a aranha marrom, aranha muito venenosa, que causa muitas lesões, é muito pequenininha, vive dentro da nossa casa, quase ninguém conhece. Então, sexta às 19 horas, falaremos sobre a aranha marrom. Aliás, minha esposa já teve um acidente antes da pandemia, lesionou bastante o braço, quase perdeu, não sente dor nenhuma com a picada dela, vive dentro de sapato. Enfim, vamos passar tudo isso na sexta-feira sobre a aranha marrom, às 19 horas, tá bom? Até já, então. Não perca também. Muito obrigado. E vamos juntos nessa jornada do conhecimento e pela profilaxia contra vetores e pragas urbanas. Até já.